Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cris Pereira e hoje na aula 67 nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre sintaxe, iniciado na aula passada. Então, os nossos objetos do conhecimento serão os termos essenciais, com ênfase no estudo do predicado, os termos integrantes, termos acessórios da oração e as vozes verbais. Vocês se lembram o que vem a ser cada um desses termos? Então não saiam daí. Vamos juntos? Muito bem. Como referência, teremos a nossa gramática, além dela, uma outra gramática, que é a nova gramática do Celso Cunha, além de alguns sites que foram visitados e que eu gostaria que depois vocês pudessem também visitá-los. Então, os objetivos dessa aula são revisar os termos essenciais, relembrar a classificação do predicado, apresentar os termos integrantes da oração, ou seja, objeto direto, objetos indiretos, complementos nominais, o agente da passiva, os predicativos do sujeito e do objeto, e os termos acessórios, adjuntos adverbiais, adnominais e aposto, e, por fim, nós vamos revisar as vozes verbais e o vocativo. Antes de qualquer coisa, gostaria de ver se você sabe diferenciar estes termos aqui, ó. Como saber a diferença entre adjunto adverbial, do adjunto adnominal ou de complemento nominal do objeto direto? É isso que eu quero hoje falar com vocês. Vamos começar aqui, olha só. Sair do mar, água do mar, gostar do mar, ter medo do mar. Observe que do mar, olha só, se escreve exatamente do mesmo jeito. Porém, a depender do seu antecedente e do contexto em que estão, podem assumir a função de sair do mar, adjunto adverbial, água do mar, adjunto adnominal, gostar do mar, objeto indireto, ter medo do mar, adjunto adverbial? Não, é um complemento nominal. Vamos saber por quê. Quando nós estudamos sintaxe, nós precisamos nos ater especialmente à oração. E o que é a oração? É justamente uma frase com verbo. E esta oração, ela tem a presença de termos essenciais, de termos integrantes, de termos acessórios. E aí, provavelmente, vocês devem estar se perguntando, professor, e o vocativo? Onde é que o vocativo entra, hein? Eu já vi dizer que ele é um termo acessório da oração. Fiquem aí, nós vamos tirar essa dúvida. Vamos começar pelo sujeito da oração. Chamamos de sujeito o ser de quem se diz alguma coisa na oração. Por exemplo, o avião decolou às 10 horas da manhã. Estamos falando a respeito do avião, este que decolou às 10 horas da manhã. Observe que esta oração, ela está no que nós chamamos de ordem direta, pois aqui eu tenho uma oração que se inicia por um sujeito antes do verbo, combinado? Porém, esse sujeito, ele pode ser deslocado também, né? Como aqui, ó. Ao longe, tocou o sino da capela. Observe que o sujeito aqui, ó, apareceu no final da oração, após o verbo. Ele também poderia ter aparecido no meio da oração.
Então, daí dizemos que o sujeito ele está o quê? Deslocado, ou nós temos uma oração que está na ordem indireta. Quando nós falamos de sujeito, nós precisamos lembrar que existem 5 tipos de sujeito, que vocês também viram na aula passada. Lembram-se? Sujeito, então, simples, um núcleo. Composto, 2 ou mais núcleos. Oculto, ou elíptico, ou desinicial. Ele não vai aparecer na oração, mas ele pode ser identificado pela conjugação do verbo, pela desinência do verbo. Olha lá, ó. Conversamos muito, nós conversamos. E o inexistente, gente? É quando nós temos aí a presença dos verbos impessoais, lembra? Verbo haver, verbo fazer e os verbos que indicam o fenômeno da natureza. E o sujeito indeterminado? Ele não pode ser identificado, mas temos aí o verbo que vai aparecer na terceira pessoa do plural ou, né, na terceira pessoa do singular, mas a partícula se. Ao falarmos de predicado, que é hoje o nosso foco, né, precisamos lembrar que predicado é tudo que se declara acerca do sujeito, ou seja, é tudo que há na frase que não seja o sujeito. Existem 3 tipos de predicado, lembram-se? Então, terei o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Nós precisamos lembrar, gente, que o predicado ele se relaciona principalmente ao verbo. Portanto, de acordo com as características que a ação verbal assume, o predicado ele vai adquirir classificações diferentes, que são essas que nós acabamos de ver. O predicado verbal, gente, tem obrigatoriamente um verbo, e esse verbo é o núcleo desse predicado, né? Então, esse verbo, para ser o núcleo de um predicado verbal, ele é nocional. O que é um verbo nocional? É aquele que demonstra uma ação, sim? Quase todos os verbos, gente, que não sejam aí de ligação, né, possuem um significado e de algum modo ele vai levar esse significado até o predicado. Então, nesse processo há uma espécie de trânsito, daí o nome transitividade. Então, olha só, por exemplo, temos aqui 2 exemplos. Camila gosta de seu hambúrguer bem passado. Camila gosta de quê? Já seu namorado ama a carne bem vermelhinha. Ama o quê? Né? Observe que essas informações do que a Camila gosta, né, do que o namorado ama, estão completando o sentido do verbo. Então, é necessário que eu vá até o final dessa oração. Essa informação complementar que vai integrar o sentido desse verbo. Vamos entender melhor isso? Olha lá, gente. Segundo Segala, termos integrantes, né? São os termos que completam a significação transitiva dos verbos e nomes, integram o sentido da oração, sendo por isso indispensáveis à compreensão do enunciado. Então, vamos falar de 2 tipos de complementos, né? Os verbais e os nominais. Os complementos verbais, eles são chamados de objetos diretos e indiretos. Depois, nós veremos ainda nessa aula os complementos nominais e o agente da passiva. Gente, quando se fala em regência ou predicação verbal, nós falamos principalmente de 2 grandes grupos, né? Os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Vamos ver rapidamente cada um desses 2 tipos? Então, os verbos transitivos, eles não possuem significados completos, tá, gente? E por isso, exigem a presença de um complemento verbal, que surge justamente para completar os sentidos
transitivos desses verbos. Então, Carmen comprou um colar. Um colar é o complemento verbal. Eu quero o mundo. O mundo é o complemento verbal. Confiei meus livros aos amigos. Os meus livros e aos amigos são complementos do verbo confiar. Peço a compreensão de todos, a compreensão e de todos. Observe aqui rapidamente que nós temos artigos, aqui nós temos combinações, aqui eu tenho artigo e aqui eu tenho preposição. Vamos conversar já já sobre isso. Os verbos intransitivos, gente, eles possuem significados completos. Eles não exigem, portanto, a presença de um complemento verbal. Então, nesse caso, o verbo sozinho já é suficiente, não sendo preciso usar um objeto direto ou indireto. Então, enquanto Lia, Rita dormiu, Josefa sumiu de casa. Esse de casa nós vamos ver mais à frente que constitui um adjunto adverbial. Esperem aí. Gente, quando eu falo de verbos transitivos, então só para a gente confirmar, o verbo transitivo é aquele que exige a presença de um complemento para que possamos entender seu significado. Olha lá, ó o verbo, ó. Pedir, o que, a quem. Olha só as perguntas que eu faço. Pedir desculpas ao vizinho. Então vamos ver agora os nossos termos integrantes, os nossos objetos diretos e indiretos. É necessário lembrar também que quando eu falo de transitivo, existe o transitivo direto, o transitivo indireto e o transitivo direto e indireto. Normalmente faço perguntas como o que ou quem para o objeto direto. Algumas perguntas que têm a preposição mais o que para o objeto indireto, olha aqui a preposição. E para o transitivo direto e indireto eu faço duas perguntas, uma com o que, quem, e outra com que tem uma preposição mais o que. Vamos ver isso na prática? Olha lá. Então, objeto direto, lembrando, vai completar o sentido do verbo transitivo direto. A fim de encontrá-lo na frase, basta fazer as perguntas o que ou quem. Observe que esse o é um artigo ao verbo para saber qual elemento sofre a ação verbal. Olha só alguns exemplos, gente. Alguns verbos aqui, abraçar, atropelar, começar. Então, a mãe abraçou quem? O filho cheio de saudades. O motorista atropelou quem? O pedestre. Começaram o que? O evento pontualmente. Já o objeto indireto, gente, ele completa o sentido do verbo transitivo indireto. Então, olha só, para que possamos encontrar o objeto indireto, que completa a frase, fazemos as seguintes perguntas ao verbo transitivo indireto. De que, para que, de quem, para quem, em que. Observe que, antes do que, eu tenho aqui a preposição de, a preposição para, olha lá, a preposição em, e poderia utilizar qualquer outra preposição para fazer essa pergunta, não é? Olha só, aqui alguns verbos, né? Eles acreditaram nas informações dos especialistas. Vamos perguntar para o verbo? Eles acreditaram em que ou em quem? Observe, gente, que quando eu faço aqui a pergunta, eu vou utilizar a preposição, né? É essencial. E aqui nas perguntas, podem aparecer o que? As chamadas contrações. Então, ó, nas não é a contração de em mais as? Olha só, as funcionárias, retificando, tá, gente? Concordaram com o que ou com quem?
a mesma preposição que foi utilizada aqui, ó, utilizada aqui, com. Poderia ser uma, também, se fosse um outro caso, uma contração ou uma combinação. Todos duvidaram de quê? Das palavras, ó, de mais a, processo de contração. Entenderam, gente? Gente, preciso lembrar também dos verbos transitivos diretos e indiretos, tá? Então, são verbos que eles pedem dois objetos. Verbos como dar, mostrar, pedir, devolver, entregar, oferecer e outros tantos. Então, ó, o namorado deu a Célia um buquê. Então, o namorado deu o quê a quem? Olha só, ele deu um buquê a quem? A Célia. É um objeto indireto. Ó, já devolvi o quê? O dinheiro. A quem? Ao banco. Gente, essa questão de vir muitas vezes o objeto indireto na frente ou direto não vai alterar em nada, tá? Antigamente, gente, os verbos transitivos diretos e indiretos, eles eram chamados de bitransitivos, né? Para esses tipos de verbo, geralmente, gente, o objeto direto, ele se refere a coisas. E o objeto indireto, ele tende a indicar pessoas, né? Aí nós já vimos que tipo de perguntas nós podemos fazer. Então, rapidamente, nós temos aqui alguns verbos e vou, por exemplo, escolher o verbo agradecer. Olha lá, agradeceram os convidados pela presença. Agradeceram quem? Pelo quê, né? Anunciaram o quê? De quê, né? Nós até podemos dizer. E outros tantos aqui que podem, outros verbos que podem tranquilamente ter dois objetos, sendo um objeto direto e o outro indireto. Não posso deixar também, gente, de dizer para vocês o seguinte: olha só, o objeto, tanto ele direto quanto indireto, eles podem ser constituídos por pronomes oblíquos. Então, ó, os pronomes o, a, os atuam como objeto direto. Os pronomes lhe, lhes, como objetos indiretos. Vejamos, ó. O pai deixou-as na escola. Poderia ser o pai deixou as filhas na escola. Então, eu colocaria, para evitar de repente uma repetição e um contexto, né? O pai deixou quem? Deixou as meninas, então deixou as, né? Então, esse as seria um objeto direto. Olha lá, a notícia interessava-lhes, né? Interessava a quem? A eles. Só que eu não posso colocar a eles, ele, ela. Lembra disso? São pronomes substantivos. Então, quem é que vai assumir esse papel de objeto direto ou indireto? Os pronomes oblíquos, tá bem? Os pronomes como o meu, o teu, o seu, o nos, o vos, ora eles podem atuar como objetos diretos, ora como indiretos. Vai depender muito da transitividade, tá, gente? Olha só, elegeram-me representante da classe. Elegeram quem, né? Por exemplo, o João, né? O Cristina, tudo bem? Mostraram-nos um mundo inacreditável, desculpe. Gente, olha só esse bilhete aqui. Já pensou se vocês recebessem? Mãe, vou sair. Aí a mãe diz, aonde você vai? Aí ela diz, mãe, sair é verbo intransitivo. Então, não precisa de um complemento. Beijos. Gente, bom, então, gente, vamos utilizar esse bilhete aqui para falar um pouquinho do verbo intransitivo, né? É intransitivo o verbo, gente, que não pede objeto, que nós já vimos um pouquinho. Então, só para a gente ratificar isso, né? Ou seja, confirmar. Então,
Olha só, a criança dorme. O verbo intransitivo, ele poderá vir acompanhado aqui, gente, de adjuntos adverbiais. Mas lembre-se, tá, gente? Ele continua a ser intransitivo. Então, olha lá, ó. A criança dorme. Lembra? Aqui, bem. Esse bem é o modo como a criança dorme. Então, esse aqui é um adjunto adverbial de modo. Mas esse verbo, pessoal, não deixou de ser intransitivo. A criança dorme em sua caminha. Em sua caminha é um adjunto adverbial de lugar. Tá, gente? Então, continua a ser um verbo intransitivo. Pessoal, vamos falar um pouquinho, relembrar um pouquinho o predicado nominal, né? Então, o núcleo do predicado é um nome, que vai exercer aí a função de predicativo do sujeito. Lembra, gente? Predicativo do sujeito é um termo que dá significado, dá atributo, dá característica ao sujeito, ou ainda exprime seu estado, ou modo de ser, né? Normalmente, o predicativo, gente, ele é conectado ao sujeito por meio aí de um verbo de ligação, né? E esse verbo de ligação, ele pode ter, né? Ser representado por adjetivos, substantivos, pronomes, numerais. Então, olha só, por exemplo, aqui, ó, lá em casa éramos 6. 6 é o predicativo do sujeito, mas é um numeral. Olha só, na festa os pratos eram biodegradáveis. Então, ó, biodegradáveis está se referindo ao sujeito, que é os pratos, né, no caso, e também ao substantivo, sendo assim um predicativo do sujeito. Gente, os principais verbos que costumam aí funcionar como verbos de ligação, ser, estar, aparecer, permanecer, ficar, continuar, andar, né? Só relembrando que o predicativo ele pode ser representado por adjetivo, locução adjetiva, substantivo, uma palavra substantivada, um pronome substantivo ou um numeral. Gente, o predicado verbo nominal, ele tem 2 núcleos, não é? Um verbo nocional e, né, como vimos lá no predicado verbal, e um predicativo, né? Olha lá, os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Lembra disso aqui? Então, observe que há 2 núcleos, estudaram e cautelosos, né? Fazendo esse desdobramento, gente, ó, aqui o núcleo é estudaram para o simulado, eles foram cautelosos. Cautelosos é como esses alunos foram. Só para ficar mais claro, a gente faz esse desdobramento. Cautelosos se refere aos alunos, é uma característica deles, né? Então, é um predicativo do sujeito. Então, na realidade, terei aí um predicado verbo nominal. Gente, os complementos nominais. O que é o complemento nominal, né? É o termo da oração que é ligado ao sujeito, ao predicativo, ao objeto direto, o objeto indireto, agente da passiva, o adjunto adverbial, aposto ou vocativo. Então, ele liga-se, gente, a um substantivo, adjetivo ou até advérbio, por intermédio de uma preposição. Então, olha lá, ó, aqui, ó. A mulher tinha necessidade de medicamentos. O que vai acontecer aqui, ó? Necessidade é um substantivo abstrato. Então, esse de medicamentos está completando o sentido aqui do nome necessidade. Então, de medicamentos, gente, é um complemento nominal. Esta conduta é prejudicial à saúde. Olha só, e às vezes até confunde, né, gente? Olha só a crase aqui, ó. Então, prejudicial, gente, é um adjetivo, tá? A saúde está complementando o sentido desse adjetivo. Então, a saúde é um complemento nominal. Gente, aqui eu trouxe para vocês vários exemplos, né, de complementos nominais. Olha só, por exemplo, aqui, ó. Exercícios são benéficos à saúde. Benéficos, né, gente, é um adjetivo.
Olha só, a saúde é o complemento para esse nome benéfico, né? Eu tenho medo de barata, gente. Tenho mesmo. Então, ó, medo é um substantivo abstrato. Então, de barata é o complemento nominal. Professora, mas tem preposição. Nós vamos ver a diferença já já. Gente, olha só isso aqui. Eu necessito de ajuda, tá? Necessito aqui agora é um verbo. De ajuda, gente, é um objeto indireto, por sua vez, um complemento verbal. Por que é verbal? Porque está completando o sentido de um verbo. Eu tenho necessidade de ajuda. De ajuda, gente, vai completar aqui a palavra necessidade, que é um substantivo abstrato, tá? Então, será um complemento nominal neste caso, tá bem? Então, gente, muito cuidado com isso, tá? Vamos adiante. Gente, antes de nós vermos como diferenciar, né, o complemento nominal, vamos passar aqui pelas vozes verbais que vocês já conhecem. A gente vai revisar, né? Olha lá. Você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas? Gente, lembrando, temos 3 tipos, não é? Então, temos a voz ativa, a passiva e a reflexiva. Preste muita atenção nisso, tá, gente? Então, na ativa, o sujeito pratica a ação, na passiva, o sujeito sofre a ação, na reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. Vamos aqui. Olha lá. O que é o agente da passiva, gente? É um complemento preposicionado, porque normalmente vai aparecer o por, o pela, o pelos, que representa o ser que pratica a ação. Então, olha lá. A criança foi orientada pelo professor. Gente, pelo professor é o agente da passiva. Foi ele que praticou a ação. Mas aqui o sujeito será a criança, será um sujeito paciente. E aqui eu tenho uma oração que está na voz passiva analítica. Por quê? Porque eu tenho um verbo auxiliar, mas o verbo principal aqui no particípio. Vamos só relembrar um pouquinho. Gente, às vezes pode acontecer, tá? Do agente da passiva, objeto indireto, complemento nominal, como eles são regidos aí, né? Pela preposição, muitas vezes eles podem trazer algumas dúvidas na hora da gente diferenciar cada um deles, né? Então, olha só, aqui tá tranquilo. A jangada havia sido levada pelas enchentes. Pela enchente, agente da passiva. Ó, sentia-se livre. Livre de quê? Livre é olha só, nós temos aqui um adjetivo. De qualquer responsabilidade. É um complemento nominal. Vamos precisar de sua compreensão. Objeto indireto. Porém, gente, nós vamos ter algumas situações que isso vai se tornar um pouquinho mais difícil. Nós vamos ver aqui à frente, tá? Precisamos lembrar, gente, ó, da chamada transposição. Cuidado com isso, tá? Quando eu falo de vozes verbais, ó, a voz ativa, o jogador de basquete arremessou a bola, tá? Vamos fazer essa transposição, passar para a voz passiva analítica. O que é a analítica? Aquela que tem sujeito paciente, mas eu tenho um verbo auxiliar que vai dizer para qual tempo depois, na voz passiva sintética, o verbo principal vai ter que passar, né? Terei aqui um verbo principal terminado em ada, ou do, ido, né? Que é o particípio, e pelo jogador, que é o agente da passiva, tá? Então, a voz passiva analítica tem
todos esses termos. E a sintética, gente, o que vai acontecer? Na sintética, sintética é algo menor, reduzido, né? Vai ocorrer que quem vai ficar implícito aí, escondido, vai ser o agente da passiva. Então, ó, arremessou-se a bola, tá? Então, vai continuar a ter aqui, ó, um sujeito paciente, só que eu terei um verbo aqui, só ele, ó, sozinho, principal, no tempo desse aqui, ó, no passado, mais a partícula apassivadora, ou pronome apassivador se, tudo bem? Cuidado para não confundir com um sujeito indeterminado, tá, gente? Gente, os termos acessórios, vamos ver aqui, olha só. O que pode acontecer, gente? Às vezes, alguns gramáticos colocam o vocativo como termo acessório, mas só se ele fizer uma... É até difícil nós trabalharmos, compormos oração onde o vocativo ele vai se referir exatamente a algum termo da oração, tá? Então, o Segala coloca, já o Celso Cunha, não. Então, olha só, gente, ó. O arqueologista retira uma fina camada de sedimento. Olha só, uma fina sedimento. E ó, olha só, um fóssil. Ô amigo, tá a fim de ganhar uma maldição aí antiga? Olha só, gente, morfologicamente falando aqui, eu tenho adjetivo, eu tenho locução adjetiva, eu terei artigos, né? Pois é, esses são termos acessórios. Vamos ver cada um deles? Olha só. Olha o que fala o Segala sobre termos acessórios. São termos que desempenham na oração uma função secundária, a qual seja de caracterizar um ser, determinar os substantivos, exprimir alguma circunstância. Então, vejamos, ó. Então, não posso esquecer isso. O adjunto adnominal, ele vai fazer o quê? Ele vai determinar, qualificar ou caracterizar o nome a que se refere. Então, pode se referir a qualquer termo da oração, não é? Sujeito, objeto, complemento nominal, agente da passiva, aposto, predicativo, e eles vão funcionar, né? Digamos assim, que palavras, né, morfologicamente falando, podem funcionar na análise sintática como adjuntos adnominais. O artigo, o adjetivo, a locução adjetiva, o numeral, o pronome adjetivo. Então, olha só, gente, as fortes chuvas de verão destruíram nossas plantações de milho. Vamos verificar aqui? Observe o seguinte, ó. Sujeito, as fortes chuvas de verão. Qual é o núcleo desse sujeito? Aqui o substantivo. Quais são as palavras que se referem a esse substantivo? As fortes de verão. Aqui, ó, destruíram. Destruíram o quê? Nossas plantações de milho. Qual é o núcleo desse objeto direto? Plantações. Que palavras se referem, concordam com esse substantivo, né? Então, ó, o as vai ser um artigo e uma adjunta de nominal. Fortes vai ser um adjetivo e adjunta de nominal. Deverão, locução adjetiva e adjunta de nominal. Nossas, pronome possessivo ou às vezes pronome adjetivo, porque ele recebe essa nomenclatura também, pois está acompanhando a um substantivo. E demilho, locução adjetiva. Então, todas essas palavras em vermelho serão adjuntos adnominais. Então, só lembrando que adjunta adnominal é o termo da oração que modifica um substantivo, qualquer que seja a sua função sintática, qualificando, especificando, determinando ou indeterminando, tá bom? Gente, agora eu quero chamar bastante atenção para isso aqui, preste muita atenção. Qual é a diferença entre complemento nominal
e adjunta de nominal. Nós temos 3 situações aqui, ó. Digamos que em uma oração como essa aqui, ó, nosso time está confiante na vitória. Na vitória, eu vou ficar na dúvida, né? Meu Deus, será um objeto indireto, que aí vai ser um complemento verbal? Será um complemento nominal? Ou será um adjunto adnominal, já que pode aparecer com preposição? Gente, nesse caso, confiante é um adjetivo. Todas as vezes que eu tiver aqui, ó, tá? Olha lá, um adjetivo, né? Esse na vitória, confiante em que? Na vitória será um complemento nominal. Então, ó, adjetivo. Por outro lado, olha só, se eu tiver um substantivo concreto mais uma preposição, eu terei uma adjunta de nominal. Então, presta atenção. As árvores da praça estão cheias de flores. As árvores da praça. Professora, da praça está se referindo às árvores. Olha só, vai ser uma adjunta de nominal ou um complemento? Aí você terá que observar. Muito cuidado. Árvores, gente, é um substantivo concreto. Se é um substantivo concreto, então esse da praça será um adjunto adnominal, tá? Muita atenção. Então você vai sempre precisar se ater ao que vem antes, ao termo antecedente. Olha um outro caso. Ó, quando eu tiver um termo antecedente, né, o qual ele seja um substantivo abstrato. O que eu vou ter que fazer? Ai, ai, ai. Vamos aqui, ó. A crítica do técnico irritou os jogadores. Olha lá. Vou olhar aqui, ó. Tem uma preposição. Antes dessa preposição, que na realidade é uma contração, de mais o, eu tenho crítica. Crítica é um substantivo abstrato. Gente, olha outra situação. A crítica ao técnico. Crítica é um substantivo abstrato. Aqui eu tenho uma combinação. O que eu vou ter que relacionar? Olha só. A crítica do técnico. Gente, foi o técnico que criticou? Sim ou não? Se foi ele que criticou, ele praticou a ação. Se ele agiu, tá? Se ele agiu, se ele praticou a ação, eu terei um adjunto adnominal. Agir. Adjunto adnominal. Lembra disso? Agora, olha só aqui, ó. A crítica ao técnico. Então, o técnico, ele foi criticado. Ele recebeu a crítica. Se ele recebeu, pessoal, eu terei o quê? Um complemento nominal. Então, lembra, ó. A crítica do técnico. Aqui ele agiu, foi ele que fez a crítica. Ação. A de adjunta de nominal. A crítica ao técnico. Alguém criticou esse técnico, não está dizendo aí quem foi. Então, o técnico recebeu, essa é a informação que eu tenho. Então, será um complemento nominal. Então, gente, sempre que aparecer um substantivo abstrato, para vocês decidirem se vai ser adjunta de nominal ou complemento nominal, vocês precisarão seguir essa linha de raciocínio. Porém, existe outra também, gente. Olha só. A ideia de posse, tá? Se há a ideia de posse, então aqui eu vou ter o adjunto adnominal. Olha a diferença, gente. Amor de mãe. Quem é que tem a posse desse sentimento? Não é a mãe? Então, neste caso, esse de mãe vai ser adjunta de nominal. Amor à mãe. Nessa frase aqui,
o que que acontece? A mãe, ela não tem a posse, amor à mãe, né? Então, eu terei um complemento nominal. Ó, preocupações do filho. Gente, de quem que é a preocupação? Quem é que tem a posse da preocupação? Não é o filho? Então, isso vai ser uma adjunta de nominal. Preocupações ao filho. Aqui não é mais o filho, né? Que vai ter essa preocupação. É alguém que tem. Está preocupado com ele. É um complemento nominal. Ó, as contratações das empresas. As empresas é que estão contratando, ela tem a posse da contratação. É uma adjunta de nominal. As contratações de novos funcionários, neste caso, é um complemento nominal. Tudo bem, gente? Vamos adiante? Gente, só relembrando um pouco, você me acende hoje, mas amanhã eu lhe pego. Olha o cigarro aí falando pro rapaz aí. Então, a adjunta adverbial vocês já viram, então isso aqui é só relembrando. Ele pode ter diferentes classificações, né, gente? De acordo com o que expressa aí dentro do enunciado, né? Então, preciso lembrar que é uma função sintática, uma expressão que serve para modificar ou intensificar quem? O sentido do verbo, do predicativo ou do adjunto adverbial, atribuindo uma circunstância, né? Então, ó, por exemplo, aqui trouxe para vocês, olha só, à noite todos os gatos são pardos. Então, à noite me passa uma ideia de tempo. Estudei para a prova, que é o que vocês vão fazer. Então, qual foi a finalidade desse para a prova, né? Subiu vagarosamente. Olha que o verbo subir vagarosamente, o modo, né? Então, quando expressar essas circunstâncias, palavras que expressam circunstâncias de tempo, fim, modo, meio, né, direção, assunto, quantidade, dúvida, instrumento, negação e outras, eu terei um adjunto adverbial, né? Aqui eu trouxe para vocês um quadrinho, tá? Mais diferente que tem aqui é o meio, né? Olha só, pelo correio, de ônibus, a pé, voltou para casa a pé. Então, esse a pé, né, na realidade é um modo, um meio como ele foi. Desculpe que o a pé saiu ali craseado. Gente, termos acessórios, aposto, preciso lembrar, tá, gente? Existem. O que é o aposto? É o termo, gente, que ele vai detalhar, ele vai caracterizar melhor, ele vai explicar ou ele vai resumir alguma coisa. Então, ó, o Flamengo, que é um time carioca, jogou ontem. Olha só, aqui essa expressão está entre vírgulas. Eu estou explicando melhor quem é o Flamengo, né? O time contratou 2 jogadores. Quais foram os 2 jogadores? Um goleiro e um atacante. Gente, então este é um aposto explicativo. Normalmente o aposto explicativo, gente, ele pode ser separado por vírgulas, pelo travessão ou até pelo 2 pontos também, ó. José, meu chefe, está entre vírgulas, é um aposto explicativo. Indaiatuba, cidade do interior de São Paulo. Olha só, está entre travessão aqui. Então, tudo isso que está em vermelho é o aposto explicativo. Só quero isso. 2 pontos. Sua felicidade. Olha o aposto explicativo aí para o isto. Gente, o aposto também ele pode ser especificativo, onde ele vai especificar, individualizar um ser. O rio Amazonas não é qualquer rio, é o rio Amazonas, a rua Humaitá, o poeta Castro Alves, o romance Senhora. Além disso, gente, ele pode ser também enumerativo. Compramos todo o material necessário. Aí eu vou enumerar. Quais são? Caneta, lápis e borracha. Olha lá. Lúcia tem 3 filhas, eu vou enumerar. Lucinda, Luciana, Lucimar. Encontraremos lá todo o material, isto é, tinta, pincéis e rolos. Então, isso que está em vermelho, eu estou enumerando. E ele ainda pode resumir. Olha lá, gente. Caneta, lápis, borracha, tudo foi comprado. Lucinda, Luciana e Lucimar, todas são filhas de Lúcia. Pais, alunos e professores, ninguém faltou à reunião. Então, ó, o tudo, o todas, o ninguém
que constituem o aposto resumidor. Gente, por fim, o nosso amigo vocativo. Olha só, o rapaz diz assim, ó, mãe só tem uma. Aí ele muda a entonação, mãe só tem uma. Então, gente, vocativo é um termo da oração, é uma palavra, é uma expressão que põe em destaque a pessoa ou coisa a quem se dirige, né? Vem sempre separado por vírgulas, tá, pessoal? É um termo isolado dentro da oração, ou seja, não faz parte nem do sujeito, nem do predicado, tá? Bom, o humor, gente, aqui está justamente presente na má interpretação do tema da redação pelo aluno, né? Que além de modificar a mensagem, transformou a função sintática do termo mãe. Então, quando ele fala mãe só tem uma, esse mãe aqui passa a ser um sujeito. E aqui, mãe só tem uma, né? Nesse caso aqui, gente, mãe só tem uma, a função aí é de vocativo e não de sujeito. Pessoal, chegamos ao final dessa aula. Exercitaremos, tá, gente, os nossos conhecimentos em exercícios que eu vou postar para vocês no AVA. Nós, da equipe de língua portuguesa, desejamos para vocês uma boa prova, tá?